O silêncio sufocante do pequeno apartamento foi quebrado pelo apito da panela de arroz, anunciando o fim do cozimento e, simultaneamente, pela campainha estridente do telefone. Olhei de relance para a tela. Meu coração disparou ao ler as duas palavras. Sogra. Eram quase 6 da tarde e meu marido, Leandro, ainda não havia voltado. Respirei fundo e, forçando a voz mais alegre que pude, atendi. Sim, Eulália. É Zoraida. Zoraida, Leandro ainda não chegou? Do outro lado da linha, a voz da minha sogra, Eulália, não conseguia esconder, como sempre, sua impaciência. Não. Parece que ele ainda tem trabalho no escritório. Ele deve chegar logo. Era mentira. Eu não sabia se ele estava realmente ocupado ou se estava desfrutando de uma daquelas tardes alegres que ultimamente tinham se tornado tão frequentes. Ocupado? Que nada. Por mais importante que seja o trabalho, a família vem em primeiro lugar, não é? Vocês dois não pensam? Até quando vão continuar assim, calados como mortos? Meu Leandro é filho único. É quem tem que continuar o sobrenome desta família. Você não se preocupa? Eu me consumo em aflição. Minha garganta secou. Apertei o celular com força na mão, as unhas cravando-se profundamente na palma. Sim, claro. Continuamos tentando. Tentando o quê? Vocês estão casados há 5 anos. 5 anos? Ela me interrompeu. A mãe da Jimena, a vizinha ao lado, casou 1 ano depois de vocês e o filho dela já chama ela de vovó. Ontem ela trouxe o neto, um menino gordinho e lindo, e você não sabe a inveja que senti. Ela fez uma pausa antes de continuar com uma voz que misturava lamento e reprovação. Escuta, e se a culpa for realmente sua? Você voltou ao hospital para fazer os exames? Vai a um bom naturopata. Tome umas ervas ou algo assim. Se um não funcionar, tente outro. E não pense que é desperdício de dinheiro. Sim, Eulália, está bem. Vou falar com Leandro quando ele chegar. Ah, veja, ele acabou de chegar. Ligo para você mais tarde, certo? Desliguei apressadamente antes que ela pudesse dizer mais uma palavra. Eu não queria continuar ouvindo. Se continuasse, temia gritar a verdade que vinha reprimindo há tanto tempo. Apoiei-me na parede e fechei os olhos. O silêncio da casa se transformou em milhares de agulhas picando meu corpo inteiro. 5 anos. Durante 5 anos, eu ouvi essas palavras da minha sogra, da família do meu marido e nos olhares de compaixão dos vizinhos. Pobre Leandro, tão jovem e com um bom emprego, e casou-se com uma mulher estéril. Zoraida parece tão saudável, por que não consegue ter filhos? O que será que ela fez na vida para que Deus não lhe desse descendência? Olhei para a foto do nosso casamento pendurada na parede. Nela, Leandro sorria radiante, abraçando minha cintura com orgulho. Como fomos felizes. Ele sempre foi carinhoso, risonho, o homem que me protegia de todas as tempestades. Mas a pressão invisível de continuar o linhagem familiar foi corroendo tudo, pouco a pouco. Coloquei o jantar na mesa, lentilhas com linguiça e bifes de porco temperados, os pratos favoritos dele. Sentei e esperei. 7 horas, 8 horas. O jantar ficou frio na mesa. Era algo habitual. Ultimamente, ele sempre chegava tarde. A porta da frente abriu-se às 9 da noite. Leandro entrou com uma aparência cansada. Afrouxou a gravata e jogou a maleta no sofá. Oi, cheguei em casa. Você jantou? Ele me interrompeu. Sua voz era fria, desprovida de qualquer emoção. Meu coração doeu. Reprimi o mal-estar com dificuldade. Sua mãe ligou. Outra vez com a mesma coisa. Seu tom se tornou agudo e irritável. O cansaço em seu rosto havia se transformado em aborrecimento. Você não pode dizer a ela para parar de ligar. Eu estou exausto. Ele foi direto para o banheiro e bateu a porta. Um tempo depois, enquanto eu recolhia a mesa intocada, Leandro saiu.
Ele tinha tomado banho e colocado o pijama. Em vez de ir para o quarto, ele saiu para a varanda e acendeu um cigarro. Fiquei parada atrás dele. Suas costas eram largas, mas por que ele parecia tão distante agora? Eu queria me aproximar e abraçá-lo. Dizer a ele que eu também estava exausta, que parássemos de nos enganar. Mas não consegui. Quando ele se virou e passou por mim, um perfume desconhecido, doce e enjoativo, atingiu meu nariz. Não era o perfume que eu havia lhe dado de presente. Cheirava a um perfume barato, de mulher jovem. Naquela noite, ele se deitou de costas para mim. A cama era grande, mas entre nós parecia haver um oceano imenso. Percebi que neste pequeno lar, que eu tanto me esforcei para proteger, não faltavam apenas as risadas das crianças. O amor também estava desaparecendo. A dor surda no peito que havia começado na noite anterior ainda estava lá quando acordei. Leandro tinha saído cedo para trabalhar. Ele sempre fazia o mesmo quando havia tensão entre nós, como se estivesse fugindo do ar sufocante de sua própria casa. Tentei afastar os pensamentos inúteis e arrumei a casa sem energia. Ao abrir o armário para guardar um cobertor fino, meus dedos esbarraram em uma pequena caixa de madeira. Estava escondida no fundo, debaixo de uma pilha de lençóis velhos. Meu coração disparou. Peguei a caixa. O pó que cobria a tampa indicava que ela não era aberta há muito tempo. Sentei no chão e, com dedos trêmulos, abri o fecho. Dentro não havia joias nem provas de amor. Apenas uma folha de papel A4 amarelada, dobrada em 4. Mas aquele fino pedaço de papel continha um segredo pesado o suficiente para destruir tudo. Era um relatório da unidade de ginecologia do Hospital Universitário La Paz, datado de 3 anos atrás. A lembrança daquele dia voltou, tão vívida como se fosse ontem. Como o bebê não chegava após 2 anos de casamento, fomos juntos ao hospital. No início, ele havia se recusado veementemente. Por que eu faria exames se estou perfeitamente saudável? Ele dizia, mas cedeu à pressão da mãe. Estávamos sentados no consultório da chefe de serviço, uma médica de meia-idade com um olhar gentil. Ela revisou os 2 relatórios, alternando a vista entre um e outro, e então levantou a cabeça para me encarar. Zoraida, ela disse lentamente. Seus resultados são completamente normais. O útero, os ovários, tudo está saudável. Você não tem nenhum problema para conceber e dar à luz. Soltei um suspiro de alívio. Senti como se uma pesada rocha que oprimia meu coração tivesse se desfeito. Virei-me para sorrir para Leandro, mas meu sorriso congelou ao ver o rosto tenso dele e o olhar de dúvida da médica. Senhor Balbuena, ela disse, arrastando as palavras. Para maior precisão, realizamos 3 análises de sêmen e os resultados. Leandro inclinou-se para a frente, apertando as mãos entrelaçadas. O que há de errado comigo, doutora? O que dizem? Se o senhor olhar este relatório, ela deslizou o papel para ele. A porcentagem de espermatozoides vivos é praticamente nula. A maioria é amorfa. Sinto muito, mas nessas condições, uma gravidez natural é quase impossível. O mundo parou. Olhei para Leandro. Seu rosto estava pálido, sem uma gota de sangue. Ele olhava fixamente para o papel, com os ombros tremendo. Doutora, não há algum erro? Ele gaguejou. Eu não tenho problema nenhum. A médica balançou a cabeça com compaixão. São os resultados finais, senhor Balbuena. Hoje em dia a medicina avançou muito. Existem métodos como a fertilização in vitro. Mentira! Gritou Leandro, levantando-se de um salto. A cadeira caiu para trás. Vocês são todos uns mentirosos. É impossível que eu seja estéril. Impossível! Ele saiu correndo do consultório. Fiquei sentada, atordoada, ao lado da médica. Rapidamente agradeci a ela e saí atrás dele.
Encontrei-o na escada de emergência. Ele estava sentado em um patamar, puxando o cabelo com as duas mãos. O choro amargo e frustrado de um homem cuja masculinidade havia sido destruída ecoava no espaço silencioso. Nunca o tinha visto tão ferido e desesperado. Senti como se uma faca partisse meu peito. Sentei-me ao lado dele e o abracei. Ele encostou a cabeça no meu ombro e chorou como uma criança. Eu sou um inútil, Zoraida. Um desgraçado que nem sequer pode ter um filho. O que vou dizer para minha mãe? Ela vai me matar. Ao vê-lo tão destruído, o amor e a compaixão que sentia por ele se tornaram mais fortes do que nunca. Eu o abracei com mais força. Não tem problema. Está tudo bem, sussurrei, acariciando suas costas. Você é meu marido. Isso não muda a pessoa que você é. Eu não me importo. Mas minha mãe sim. E os parentes, todos vão rir de mim. Não diremos a ninguém, eu disse com firmeza. Será nosso segredo. Ninguém saberá. Se sua mãe perguntar, se alguém perguntar, direi que o problema é meu. Eu não me importo. Eu vou te proteger. Leandro levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos, vermelhos e injetados de sangue, estavam cheios de gratidão. Ele me abraçou com força. Zoraida, obrigado. Você é um anjo. Eu jamais esquecerei isso. De volta ao presente, passei os dedos pelas dobras do papel. Um anjo. Uma dívida para pagar por toda a vida. Por que aquelas doces palavras daquele dia soavam tão amargas agora? A promessa que fiz de protegê-lo havia se transformado nas algemas que aprisionavam minha vida. Cumpri minha promessa. Desviei para mim todas as críticas, os olhares de suspeita, as palavras cruéis. E ele usou meu sacrifício como escudo. Enquanto eu sofria, ele, um homem saudável aos olhos do mundo, vivia tranquilamente e buscava novos prazeres. Dobrei o relatório novamente, coloquei-o na caixa e o escondi em seu lugar original. Eu havia escondido o segredo dele, mas ao mesmo tempo também havia escondido minha própria injustiça. Pensei que meu amor era grande o suficiente para proteger nós dois, mas me enganei. O orgulho ferido de um homem não desaparece, simplesmente se transforma em covardia e egoísmo. Desde aquela noite em que senti o perfume estranho no corpo de Leandro, o muro invisível entre nós foi ficando cada vez mais alto e grosso. Ele não gritava mais comigo como antes. Em vez disso, escolheu o silêncio. Um silêncio mais aterrorizante que 1000 insultos. Ele voltava para casa como uma sombra. E nos dias em que jantava em casa, comia apressadamente e depois mergulhava em seu celular ou no computador. Ele sempre deixava o celular virado para baixo sobre a mesa, e toda vez que tocava uma notificação do WhatsApp, ele me olhava de esguelha, com desconfiança antes de pegá-lo e sair para a varanda. Reuniões de trabalho repentinas e viagens de fim de semana, das quais eu não sabia, nada começaram a surgir. Eu não era tola. Eu sabia o que todos esses sinais significavam. O homem que eu havia protegido, sacrificando até minha honra, estava me traindo. O que era ainda mais amargo é que ele havia começado a me atormentar, usando a mesma desculpa que eu lhe havia fornecido. Ele não dizia diretamente, mas todas as suas ações insinuavam. Neste fim de semana, você poderia ir a algum santuário, rezar uma novena ou algo assim, ele disse com indiferença durante o jantar, sem desviar o olhar do celular. Apertei os talheres com força. Nós não tínhamos encerrado esse assunto. Mesmo que você reze, se o problema é seu, como você sabe se não tentar? Seu tom era uma mistura de escárnio e desdém. Você acha que as crianças caem do céu só por ficar sentada sem fazer nada? Senti o sangue subir ao meu rosto. Leandro, o que você quer dizer com isso? Nada. Ele encolheu os ombros.
É que eu estou farto. Sou filho único. Você diz que não aguenta a pressão, mas eu é que tenho que aguentar. E senti uma opressão no peito. Como ele podia dizer algo assim? Será que ele sabia o que eu ouvia todos os dias da mãe dele e das pessoas ao nosso redor? Ele sabia como era humilhante ser apontada como a mulher que não pode ter filhos. Eu estava carregando tudo isso para que ele pudesse viver como um homem normal. E agora, ele ainda me culpava. O amor que eu sentia por ele já estava rachado, mas agora começou a esfriar. Não se transformou em ódio, mas em uma profunda decepção e uma infinita compaixão por mim mesma. Eu estava protegendo um covarde que, além disso, era cruel. Tudo culminou em um sábado à noite. Ele disse que tinha que ver um sócio importante, uma festa que ele não podia perder. Ele se vestiu elegantemente e passou o perfume caro que lhe dei de presente no meu aniversário no ano passado. Fazia muito tempo que eu não sentia aquela fragrância. Fiquei em casa tentando assistir a um filme, mas não conseguia me concentrar. À meia-noite, ele não havia voltado. À 1 da madrugada, liguei, mas ele não atendeu. Liguei novamente. Desta vez, uma voz gravada disse: "O telefone para o qual você está ligando está desligado ou fora da área de cobertura." Um calafrio percorreu minha espinha. Tive o pressentimento de que algo havia acontecido. Esperei na escuridão, sentada no sofá com os joelhos abraçados. Por volta das 3 da madrugada, ouvi um rangido na porta. Leandro entrou cambaleando. Um forte cheiro de álcool invadia tudo, mas o que chamou minha atenção não foi a embriaguez dele. Foi a mancha de batom vermelho vivo no colarinho de sua camisa branca, claramente visível sob a luz amarelada da sala. Meu mundo desmoronou. Os últimos 3 anos de paciência, sacrifício e promessas foram feitos em pedaços. "Você já voltou", eu disse com uma voz surpreendentemente calma. Até eu me espantei com minha própria serenidade. Leandro se assustou e levantou a cabeça para me olhar. Ele ainda não estava totalmente sóbrio. "Você ainda está acordada? Eu estava te esperando." Levantei-me e me aproximei dele lentamente. Ele recuou um passo, com os olhos assustados. Levantei a mão. Não para estapeá-lo. Apenas apontei suavemente para a mancha de batom no colarinho da camisa. "Será difícil tirar esta mancha. Sua sócia deve ter sido muito apaixonada." Leandro olhou para o colarinho e seu rosto empalideceu. Ele esfregou freneticamente com a mão, mas a mancha só se espalhou mais. "Zoraida, não entenda mal. Eu estava muito bêbado. Quem é ela? A dona desse perfume barato que você tem cheirado há meses." Minha voz continuou serena. Leandro ficou paralisado. Ele não imaginava que eu soubesse. "Você estava me seguindo?" Eu ri com desdém. "Não precisa. Uma esposa, por pior que seja tratada pelo marido, tem um sexto sentido para saber quando o coração dele mudou. E além disso, Leandro, foi muito óbvio." A perplexidade em seu rosto desapareceu, substituída pela petulância. Homem pego em flagrante geralmente não sente vergonha, apenas raiva. "Sim, eu te traí", ele gritou, com a voz embargada pelo álcool e pela raiva. "E daí? Olhe para você. Você pode me dar o que eu quero?" Foi um golpe devastador. Finalmente ele havia dito aquelas palavras. Ele usou o mesmo segredo que eu carregava para me apunhalar o coração. "Se eu posso te dar o que você quer?" Repeti as palavras dele com amargura. "O que você queria era um filho, Leandro." "Sim, um filho. Eu preciso de um herdeiro para continuar o sobrenome. Um neto para minha mãe ser feliz. Você pode me dar isso?" "Não, você é uma esposa inútil", ele gritou, apontando para o meu rosto. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas apertei os lábios com força para contê-las. Olhei fixamente para os olhos dele, injetados de sangue pelo álcool e pela vileza. "Leandro Valbuena",
Eu disse, pronunciando cada sílaba com clareza. Você é a pior pessoa que já conheci na minha vida. Você não é apenas um traidor, mas também um covarde, um ingrato e um cruel. Você pisoteou meu sacrifício para seu próprio benefício. Não disse mais nada. Passei por ele e entrei no quarto. Fechei a porta à chave. Ignorei a voz dele do outro lado, batendo na porta e soltando insultos. Caí no chão, encostada na porta. Só então as lágrimas vieram. Não pela traição, mas pela minha própria estupidez. Por ter dedicado 5 anos da minha juventude, minha honra, a proteger algo tão indigno. Naquela noite, eu soube que este casamento havia terminado. Não preguei o olho a noite toda. Fiquei sentada no quarto trancado, enquanto ele, depois de um bom tempo batendo na porta e fazendo barulho, ficou em silêncio. Provavelmente dormiu no sofá. Eu não me importava. Minha mente estava vazia, fria. O amor, o sacrifício, a injustiça. Todas essas emoções tinham se consumido no fogo da raiva e do nojo da noite anterior, deixando apenas cinzas. Na manhã seguinte, abri a porta. Eu tinha tomado banho e me vestido com um elegante tailleur de escritório. Fiz uma maquiagem mais cuidadosa do que o habitual para esconder as olheiras. Leandro estava sentado à mesa. Ele não era o bêbado da noite anterior. Ele também estava impecável, pronto para ir trabalhar. Parecia que ele também não tinha dormido bem. Ao me ver, ele se levantou. Zoraida, precisamos conversar. Sua voz era rouca, mas não havia vestígio de arrependimento. Pelo contrário, transmitia o esgotamento de alguém que tomou uma decisão final. Sentei-me na cadeira da frente e servi um copo de água. Ele evitou meu olhar, mas finalmente se endureceu. Parecia acreditar que tinha o controle da situação. Que eu, a esposa que não podia dar-lhe filhos, dependia dele. Zoraida, o que aconteceu ontem à noite? Me desculpe, eu não devia ter gritado com você daquele jeito. Era uma desculpa tão vazia. Bebi um gole de água sem dizer nada. Meu silêncio pareceu deixá-lo nervoso. Ele foi direto ao ponto. Eu acho que o nosso não está mais funcionando. Continuei em silêncio. Era algo que eu já tinha pressentido na noite anterior. Eu conheci outra pessoa, ele disse abaixando a cabeça. O nome dela é Coral. Ela é diferente de você. É jovem, enérgica e... Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Ela está grávida, de mais de 2 meses, e é um menino. Deixei o copo sobre a mesa. O claque seco ecoou na sala silenciosa. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos dele. Não chorei, nem gritei. Apenas soltei uma risada amarga. Grávida de 2 meses. Lembrei-me do relatório médico guardado na caixa de madeira. Probabilidade de gravidez natural, quase nula. O médico havia dito claramente: ou Leandro era tão estúpido a ponto de ser enganado por uma jovem chamada Coral, ou era tão vil a ponto de usar essa criança como desculpa para me abandonar, sabendo que era mentira. Eu optei pela segunda opção. Ele estava tão desesperado para encontrar uma saída e uma prova que validasse sua virilidade, que estava disposto a acreditar em qualquer mentira, por mais óbvia que fosse. Ao ver que eu não reagia de forma dramática, ele continuou. Eu preciso assumir a responsabilidade por ela e pela criança. Eu preciso dar um lar, um sobrenome ao meu filho. Vamos nos divorciar. Ele pronunciou a palavra divórcio com uma leveza espantosa. Certamente havia se preparado para uma batalha, para eu chorar, implorar, me agarrar a ele, para eu apelar aos nossos anos juntos, à mãe dele. Ele se enganou. Olhei para Leandro, o homem que um dia foi todo o meu mundo. Por quem eu carreguei durante 5 anos
o estigma de ser a mulher estéril para proteger seu frágil orgulho. E agora, ele me pedia o divórcio com a desculpa de uma criança de origem incerta, dizendo que era para assumir sua responsabilidade. Sua petulância cortou o último fio de afeto que me restava. De acordo, eu te dou o divórcio, eu disse com voz clara e serena. Minha calma pareceu surpreendê-lo mais do que se eu tivesse lhe dado um tapa ou feito um escândalo. O quê? O que você disse? Leandro ficou paralisado, olhando fixamente para mim. Que eu aceito o divórcio, repeti, enfatizando cada palavra. Se você quer assumir a responsabilidade por essa mulher e essa criança, vá em frente. Prepare os papéis, ou eu farei. Será mais rápido. Eu assinarei. A surpresa no rosto de Leandro se transformou em algo parecido com humilhação. Ele não esperava que eu cedesse tão facilmente. Talvez esperasse reafirmar seu próprio valor me vendo sofrer. Zoraida, não haja por impulso. Eu sei que você está em choque, mas esta é uma decisão que eu meditei muito. Eu ri friamente. Não estou em choque, Leandro. Quem deveria meditar nas coisas é você. Mas bem, esse é o seu problema. Eu estou cansada. Durante os últimos 5 anos, eu vivi para você, para esta família, para sua reputação. Estou farta, então quase deveria te agradecer por me oferecer uma saída. Eu me levantei. Quanto aos bens, este apartamento está no nome de nós dois. Vendemos e repartimos o dinheiro. Cada um fica com seu carro. Eu não quero um centavo de pensão compensatória. Hoje mesmo eu faço as malas e vou embora. Você... Leandro se levantou de um salto. Você fala como se estivesse esperando por este momento. Aonde você pensa que vai? Isso não é problema seu. Eu o olhei diretamente nos olhos. A única coisa que me interessa é quando vamos ao tribunal. Minha calma e minha determinação destruíram o roteiro que ele havia imaginado. Ele queria ser aquele que concedia a liberdade. Aquele que estava em uma posição de superioridade. Mas minha aceitação o transformou no abandonado. Bom, como você quiser, ele rosnou. A raiva do covarde encurralado. Vamos ver como você se vira sem mim. Quem você pensa que é? Não quis ouvir mais. Passei por ele e entrei no quarto. Tirei a maior mala de debaixo da cama e comecei a colocar minhas roupas e objetos pessoais. Deixei para trás tudo o que continha nossas lembranças, incluindo a foto do casamento. Eu não queria levar nada que me lembrasse dos 5 anos de inferno. Quando saí para a sala com a mala, Leandro ainda estava parado no mesmo lugar, como petrificado. Ele me olhava com uma mistura de raiva, desconcerto e talvez um leve vislumbre de medo. Avise-me quando tiver os papéis, eu disse como despedida. Abri a porta. Saí com a mala sem olhar para trás nem uma vez e bati a porta. Aquele boom não foi apenas o fim de um casamento. Foi o fim da minha estupidez. Não derramei uma lágrima ao sair daquele apartamento. Chamei um táxi, coloquei minha única mala e pedi ao motorista que me levasse ao hotel mais próximo. Fiquei lá por 2 dias enquanto procurava um apartamento. Com as economias que eu tinha e metade do dinheiro da venda do apartamento, eu não tinha preocupações financeiras. Encontrei rapidamente um pequeno kitnet em um bairro afastado de onde eu morava antes. Era um apartamento agradável com uma varanda ensolarada. No dia da mudança, minhas únicas posses eram uma mala e um colchão novo. Mas, parada no meio do quarto vazio, cheirando a tinta fresca, senti uma estranha paz. Era como se, pela primeira vez, em 5 anos, eu pudesse respirar de verdade. Não contei a ninguém, nem mesmo aos meus pais. Apenas disse a eles que estava tendo alguns problemas com meu marido e que precisava de um tempo para mim. Eu não queria preocupá-los. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. Parecia que Leandro também estava com pressa para instalar sua nova mulher. Nos encontramos no tribunal para assinar os papéis. Não houve uma palavra,
nenhum cruzar de olhares. O juiz olhou para nós e balançou a cabeça com pena. Ele provavelmente pensou que eu era a pobre esposa abandonada pelo marido por não poder ter filhos. Eu não me importei. Eu só queria acabar com tudo. Com o dinheiro que me cabia, comecei a mobiliar meu novo lar. Um sofá bege, um pequeno armário de cozinha, alguns vasos para a varanda. Comprei um novo jogo de xícaras de chá e preparei uma camomila quente. Nas primeiras noites, o silêncio me assustava um pouco. Eu estava acostumada a esperar o som de uma porta se abrindo, um suspiro, uma voz cortante. Mas aos poucos comecei a amar aquela quietude. Coloquei música clássica suave e abri um livro que há muito tempo queria ler. Percebi que fazia muito tempo que eu não vivia para mim mesma. Concentre-me no trabalho. Eu era a chefe de contabilidade de uma empresa de médio porte. Antes, eu sempre saía correndo para preparar o jantar, mas agora eu podia ficar até tarde ou aceitar projetos adicionais. Meus colegas se surpreenderam com a minha mudança. Tornei-me mais decidida, mais alegre. Em um fim de semana, me presenteei com uma sessão de spa e fui ao cabeleireiro. "Quero este corte", eu disse, apontando para a foto de uma modelo com um corte de cabelo carismático. Quando o cabeleireiro levantou as tesouras e cortou minha longa cabeleira, que eu havia cuidado por anos, senti como se tirasse um peso de 1000 quilos de cima de mim. No espelho, havia uma nova pessoa, um novo penteado e um sorriso que eu havia perdido há muito tempo. Comecei a fazer yoga e a jantar com velhos amigos com quem eu havia adiado planos centenas de vezes. Minha vida sem Leandro, sem minha sogra, sem a pressão de ter um filho, era realmente leve. Aos 34 anos, eu estava começando de novo e nunca tinha sido tão feliz. Eu estava revisando minuciosamente o relatório de fechamento mensal, quando o telefone tocou. Era o número da minha tia da cidade. Ela morava na mesma cidade que minha ex-sogra e às vezes me ligava para saber como eu estava. "Alô, tia, é Zoraida." "Ai, Zoraida, você realmente se divorciou de Leandro? Como você pôde ser tão boba, sem me dizer uma palavra?" A voz da minha tia estava cheia de urgência e desgosto. Eu ri levemente. "Sim, já está tudo resolvido. Aconteceu algo, tia?" "Aconteceu o quê? A confusão foi grande, o bicho pegou." Minha tia baixou a voz como se temesse que alguém a ouvisse. "Ontem Leandro trouxe uma mulher e fizeram uma festa que revolucionou a cidade inteira para apresentá-la à família." Meu coração parou, não por dor, mas por um mau pressentimento. Ele estava se gabando por toda a cidade de que era a nova mulher dele, continuou minha tia, indignada. E a moça veio com uma barriga enorme. Parecia de 4 ou 5 meses, pelo menos. E o idiota do Leandro, com um sorriso de orelha a orelha, convidando a todos para beber e se gabando de que ia ter um filho para continuar o sobrenome. Fechei os olhos. Ele havia levado a amante para sua cidade natal. Que rápido! Mas você sabe qual é a melhor parte? A mãe dele, Eulália. Sabe o que ela disse? Minha tia estava furiosa por mim. Ela estava dizendo a todos que, como a nossa Zoraida era estéril e não podia ter filhos, meu Leandro não teve outra escolha senão buscar a semente fora. Que graças aos santos da família, eles finalmente teriam um herdeiro. Pelo amor de Deus, Zoraida, você é boa demais. Depois dos anos que você viveu naquela casa, cuidando da sua sogra como se fosse sua própria mãe. Como eles podem fazer isso com você? Por que você não disse a verdade a eles? Tia, eu a interrompi. Isso já é passado. Aquelas pessoas e eu não temos mais nada a ver. Que digam o que quiserem. Mas como você diz isso? A raiva da minha tia não diminuía. Que ingratos! Filho de peixe, peixinho é. E essa moça, pelo que vi, não é nenhuma santa. Tão jovem e com cabelo colorido, unhas pintadas de forma escandalosa e olhando para a futura sogra por cima do ombro, você vai ver o que vai acontecer. É questão de tempo.
Agradeci a minha tia e desliguei. Reclinei-me na cadeira e olhei para a varanda ensolarada. Eu me sentia oprimida, não por ciúmes, mas por compaixão. Eu sentia pena de Leandro. Ele estava se gabando de algo que não era dele, gabando-se da mentira de outra pessoa, brindando com enormes chifres que sua amante havia lhe colocado. Há algo mais patético do que um homem estéril se gabando de que vai ter um filho. Também sentia pena da minha ex-sogra. Seu anseio por um neto a cegou. Ela se alegrava por ter um herdeiro, mas não sabia que seu filho e a amante dele estavam zombando dela. O orgulho dela também era um castelo construído sobre mentiras. Esta tempestade iria estourar em breve. E eu, felizmente, estava fora do alcance dela. Imaginei que Eulália estaria vivendo os dias mais felizes de sua vida. Finalmente, ela havia se livrado da vergonha de ter uma nora estéril. Finalmente, ela podia erguer a cabeça diante de seus parentes e vizinhos por ter um herdeiro. Eu a imaginei indo à igreja para agradecer, se gabando por toda a cidade, comprando coisas para o bebê, tricotando roupinhas ponto por ponto. Eu havia morado com ela o tempo suficiente para saber quão grande era o seu anseio por um neto. Às vezes, eu me perguntava, se naquele dia eu tivesse revelado o segredo, tudo teria mudado? Mas logo negava com a cabeça. As pessoas inventam qualquer desculpa para acreditar no que querem acreditar. Desde que saí de casa, eu perdi o contato com minha ex-sogra. Apaguei o número dela. Eu não queria que nada relacionado àquela família perturbasse minha nova vida. Mas em uma tarde, quando eu tinha acabado de terminar minha aula de yoga, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu não atendo números que não conheço, mas tive o pressentimento de que deveria atender. Alô? Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Então, ouvi aquele suspiro áspero e familiar que eu havia escutado durante os últimos 5 anos. Zoraida, sou eu. Sim, Eulália. Fiquei paralisada. Era ela. A voz dela estava diferente. Não tinha o tom agudo e impaciente de antes. Estava carregada de cansaço e hesitação. O que aconteceu? Chamei-a de Eulália por hábito. Ela hesitou novamente. Eu só liguei para saber como você estava. Você está bem? Essa pergunta me surpreendeu. Eulália me perguntando se eu estava bem. Era a primeira vez que eu ouvia algo assim. Sim, estou bem. Obrigada por se preocupar. A senhora e Leandro estão bem de saúde? Perguntei intencionalmente. Novamente, um longo suspiro. Eu já sou velha. Que saúde vou ter? E Leandro diz que está sempre ocupado. Ela não disse uma palavra sobre a boa notícia. Não se gabou do neto que estava a caminho, nem me culpou, como minha tia havia me contado. Apenas perguntou por mim e suspirou. Essa garota, Coral, ela disse de repente. Eu não sei se é porque é muito jovem, mas ela passa o dia deitada dizendo que está com enjoo. Ela não sabe cozinhar nem limpar. E esta velha tem que servi-la. E ainda por cima, ela não para de pedir a Leandro para comprar isso e aquilo. Apenas coisas caras de Madrid. E se eu disser algo, ela me responde de má vontade. Se eu a expulso, penso no meu neto que ela carrega na barriga. E se eu a mantenho, é como ter o inimigo em casa. Então era isso. A alegria de ter um neto estava se desvanecendo, substituída pela realidade de uma convivência desconfortável. Eulália estava acostumada com uma nora como eu, submissa, trabalhadora, que lhe servia a comida e era respeitosa. Era difícil para ela lidar com uma jovem que agora se sentia poderosa por estar grávida. Ela diz que quer que Leandro e ela vão morar em Madrid, que a cidade é horrível e ela não gosta. Isso me tira do sério. Eu ouvi em silêncio. O que eu deveria dizer? Consolá-la?
Ou dizer a ela: viu, Eulália? É o karma. Eu não podia fazer nenhuma das duas coisas. Eulália, eu disse suavemente, eu não sou mais sua nora. Esses assuntos de família, a senhora precisa conversar com Leandro. Não acho que eu deva me intrometer. Eu sei, ela gritou de repente, voltando a ser a de antes. É que estou tão farta que precisava desabafar com você. Afinal, você foi... Bom, adeus. Ela desligou unilateralmente. Deixei o celular. Eu me senti confusa. Por que ela havia me ligado? Para desabafar? Ou para buscar alguma compaixão da pessoa que ela tanto havia desprezado? Percebi que a alegria dela não estava completa. Ela estava inquieta. Talvez, no fundo do seu coração, ela sentisse que algo não estava certo. A alegria de ter um neto era imensa. Mas a atitude da nova nora, e talvez até o cálculo das datas. Uma mulher com a experiência de vida dela não podia não ter alguma dúvida. Talvez ela tenha me ligado porque queria recuperar, nem que fosse um pouco, a familiaridade e a calma que havia perdido. Minha vida voltou ao seu curso. O trabalho, a saúde, o humor, tudo ia bem. Acostumei-me a preparar meu chá pela manhã, a cozinhar um jantar simples e a assistir a um bom filme sem ter que compartilhar com ninguém. Essa liberdade, que chegava depois de tantos anos carregando um pesado fardo, era realmente valiosa. Eu quase os havia esquecido. Se não fosse por uma ligação inesperada, depois da última conversa, eu pensei que Eulália não ligaria novamente. Eu deixei claro que não queria me envolver nos assuntos da família dela, mas me enganei. Em um domingo à noite, um mês depois, quando voltava da minha aula de yoga, aquele número desconhecido apareceu novamente na tela. Desta vez, hesitei um pouco, mas finalmente atendi. Alô? Zoraida? Era a mesma voz cansada, mas desta vez tremia levemente, como se não lhe restassem forças. A senhora está doente? Afinal, ela havia sido minha sogra. Eu não pude evitar me preocupar ao ouvi-la assim. Não, estou bem. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Apenas sua respiração pesada podia ser ouvida. Filha, deixe-me perguntar uma coisa, e você precisa me dizer a verdade. Meu coração disparou. Sim. Diga. Aquele dia em que vocês foram à clínica de fertilidade, senti o coração cair aos meus pés. O que o médico disse? É verdade. É verdade que ele disse que era por sua culpa? Fiquei atônita. Por que ela me perguntava isso agora? Ela não tinha dado isso como certo e saído por toda a cidade dizendo que eu era estéril? Eulália, isso foi há muito tempo, eu disse, tentando mudar de assunto. Eu não queria desenterrar um passado que tanto me custou para enterrar. Eu não tinha sede de vingança. Eu só queria viver em paz. Diga-me. A voz dela se tornou aguda de repente, mas estava misturada com desespero. Diga-me a verdade, Zoraida. O médico disse que você não podia ter filhos? Ou... Ela não conseguiu terminar a frase. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Ela estava chorando. Eulália, a mulher que me havia assediado com tanto afinco, estava me ligando para chorar. O que aconteceu? Por que de repente? Coral, essa garota, ela soluçou. Ontem ela foi fazer uma ultrassonografia e o médico disse que ela está de quase 6 meses. Calculei as datas mentalmente. No dia em que Leandro me pediu o divórcio, ele disse que ela estava com mais de 2 meses. Isso foi há quase 3 meses. Eu não sou tola. Zoraida. Ela chorou inconsolavelmente. Essa garota está nesta casa há apenas 3 meses. Quando Leandro a trouxe, ele disse que ela estava com 4 meses. Mesmo que eu seja velha e minha memória falhe, eu sei somar e subtrair. Como pode ser? Eu perguntei a Leandro e ele gritou que o médico tinha se enganado, mas eu vejo a barriga dela e sei que não é possível. Eu permaneci em silêncio. O que tinha que acontecer,
estava acontecendo. Uma mulher experiente como Eulália, mesmo que estivesse cega pelo desejo de um neto, não era tola. Ela havia começado a perceber a situação absurda. "Diga-me a verdade, Zoraida", ela implorou. "Leandro tinha algum problema naquele dia?" Respirei fundo. Eu deveria contar a ela. Eu me sentiria melhor se o fizesse. Mas então eu seria arrastada de volta para aquele lamaçal. "Eulália", eu disse com uma voz firme, mas respeitosa. "Sinto muito, mas não posso te dizer. Isso era um assunto entre Leandro e eu. Agora estamos divorciados e eu não tenho o direito de falar sobre ele." "Zoraida, você..." Ela parecia zangada com a minha recusa, mas sua voz quebrou. "Você continua sendo tão boa." "Não é que eu seja boa, Eulália. É que eu só quero viver em paz." Eu a interrompi. "Esse problema, pergunte ao seu filho, a Leandro, ou à sua nova nora, Coral. Eu sou apenas uma pessoa do passado. Cuide-se muito. Adeus." Desliguei, sem esperar pela resposta dela. Apoiei-me na parede, com o coração batendo a 1000 por hora. A roda do destino havia começado a girar. A tempestade que eu havia pressentido se aproximava cada vez mais. O que aconteceu depois, eu soube mais tarde. Muito mais tarde, em uma tarde, quando tudo tinha acabado, uma Eulália carcomida pelo arrependimento pegou minha mão e me contou o que aconteceu naquele dia fatídico. Após o nosso telefonema, Eulália ficou destruída. A dúvida em sua mente cresceu sem controle. Ela não conseguia acreditar que seu filho, de quem sempre esteve tão orgulhosa, a tivesse enganado. Mas as datas eram muito claras. Leandro e Coral tinham se mudado para Madrid, como ela queria. Leandro tinha alugado um apartamento caro para eles e estava arcando com todas as despesas. Eulália ficou sozinha na casa vazia da cidade, consumida pela raiva, preocupação e tristeza. Então, um dia, ela decidiu arrumar o quarto que tínhamos usado. Desde que eu saí, ele estava trancado. Leandro não deixava ninguém entrar, e ela também não tinha querido entrar. Aquele quarto só lhe trazia lembranças desagradáveis, de uma nora defeituosa. Mas naquele dia, a suspeita a guiou até o quarto. Ela abriu a porta com uma chave reserva. Tudo estava como no dia em que eu saí, com uma fina camada de poeira sobre os móveis. Pareceu-lhe que ainda restava um leve rastro do meu perfume. Ela olhou ao redor. A penteadeira que eu usava. A cama que ela mesma havia escolhido para o nosso enxoval. Estranhamente, sentiu uma pontada no peito. Ela começou a limpar. Enquanto arrumava as roupas velhas de Leandro, abriu a gaveta superior, onde eu guardava minhas coisas importantes. Lá havia algumas peças que eu não tinha levado. Ela suspirou e, ao tentar dobrá-las, sentiu algo duro sob seus dedos. Era minha pequena caixa de madeira. Nesse momento, ela sentiu um sobressalto no coração. Guiada por um pressentimento, abriu a caixa. Dentro, em vez de objetos de valor, havia algumas fotos minhas de solteira, pequenas lembranças e uma folha de papel amarelada. Ela pegou o papel. As palavras: Hospital Universitário La Paz Ginecologia chamaram sua atenção. Ela colocou os óculos de leitura e, com as mãos trêmulas, desdobrou o papel. Era um relatório médico. Ela leu, palavra por palavra, com dificuldade. Meus resultados. Zoraida Garcia, 34 anos. Resultados de exames de útero e ovários. Muito normais. Capacidade de concepção. Boa. Suas mãos começaram a tremer. Em seguida, ela leu os resultados do marido. Leandro Balbuena, 35 anos. Resultados da análise de sêmen. Eulália leu a última linha 3 vezes. Ela esfregou os olhos e olhou novamente. Sobrevivência de espermatozoides. Próxima de 0%. Conclusão.
esterilidade, gravidez natural impossível. No instante em que leu a última palavra, o papel caiu de suas mãos. Ela sentiu um zumbido nos ouvidos e o mundo começou a girar. Ela cambaleou e se agarrou à beirada da cama. Não, ela murmurou. Deve haver um erro. Ela se abaixou e pegou o papel. Desta vez, cada letra era um punhal que se cravava em seu coração. O nome de seu filho. A assinatura do médico. O selo vermelho do hospital. A verdade caiu sobre ela como um balde de água fria. Seu filho, Leandro, de quem ela sempre esteve tão orgulhosa, a quem tanto havia protegido, era quem não podia ter filhos. E o que ela havia feito durante os últimos 5 anos? Havia me pressionado, havia me apontado, havia me chamado de estéril, havia pregado por toda a cidade que eu era quem não podia ter filhos, havia empurrado o filho a me abandonar e a buscar semente fora. E eu, a nora que ela tanto havia desprezado, sabia de tudo. Eu carregava a verdade há 3 anos, mas não havia dito uma palavra. Havia permanecido em silêncio. Havia suportado toda a humilhação e as palavras cruéis. Por causa de seu marido. Por causa de seu filho covarde. Eulália desabou no chão. Agarrou o peito. Não conseguia respirar. Ela chorou. Chorou. Como uma criança. Pela primeira vez em décadas, ela me contou. Não chorava porque seu filho era estéril. Ela chorava de dor por mim, sua antiga nora, que havia tido que suportar uma injustiça tão grande. Minha dor e meu sacrifício superavam tudo o que ela podia imaginar. E ela chorou de vergonha. Vergonha de sua própria estupidez e arrogância, e do filho que havia criado. Ele não era apenas um homem estéril, era um mesquinho. Sabendo a verdade, sabendo que sua esposa estava se sacrificando por ele, ele a deixou sofrer e usou esse sacrifício como desculpa para traí-la. Meu Deus, o que eu fiz? Ela gritou no quarto vazio. A verdade havia vindo à tona, mas em vez de alívio, trouxe uma dor muito maior. Então, outro pensamento cruzou sua mente. Se Leandro era estéril, o bebê no ventre de Coral, o herdeiro que ela tanto esperava, de quem era filho? Eulália levantou-se cambaleando. Apertou o relatório na mão. O sangue fervia em suas veias. Ela havia sido enganada. Toda a família havia sido enganada. Seu filho estúpido não só havia sido vítima de uma infidelidade, mas também havia colocado uma golpista dentro de casa e feito com que sua mãe idosa a servisse. Ela tinha que consertar tudo. Tinha que revelar tudo. Ela olhou para o calendário. Aquele fim de semana. Aquele fim de semana era o aniversário da morte do avô de Leandro. Toda a família se reuniria. Leandro e aquela mulher, sem dúvida, viriam. Perfeito! Ela decidiu que lhes faria um presente muito especial. Eu não sabia nada da tempestade que estava se formando silenciosamente na casa da cidade. Minha vida seguia em paz. O trabalho ia bem. E meu chefe insinuou que eu seria promovida a subdiretora financeira. Eu me matriculei em aulas de arranjos florais. Eu me sentia renascer. Naquele domingo fatídico, eu estava fazendo meu primeiro arranjo floral com crisântemos, quando o telefone tocou estrondosamente. Era minha tia. Quando minha tia ligava nessas horas, era porque algo muito sério havia acontecido. Tia. Sou eu. Zoraida, a confusão foi grande. O bicho pegou. A voz da minha tia, normalmente estrondosa, estava cheia de uma excitação e um espanto extremos. Tia, se acalme. O que aconteceu? Alguém se machucou? Levantei de um salto alarmada. Não é um incêndio de verdade. É que a casa do Leandro virou de cabeça para baixo. Você tinha que ter estado aqui. Nunca vi nada igual na minha vida. Eu prendi a respiração. O que aconteceu, tia? Conte-me em detalhes. Hoje era o aniversário do avô de Leandro.
Minha tia continuou com a voz trêmula de emoção. Todos os parentes estavam lá. Leandro e tal Coral também vieram. Ela já estava com uma barriga grande, com uma prepotência. E Leandro, se gabando por toda parte, até disse que hoje era um dia de dupla celebração. O aniversário do avô e o dia em que ele anunciava oficialmente que ia ter um filho. Fechei os olhos. O roteiro que eu havia imaginado estava se tornando realidade. O infeliz se põe no meio da casa e solta, continuou minha tia. Graças aos nossos antepassados, embora minha ex-mulher fosse como era, o céu se apiedou de mim e me deu um filho para continuar com o linhagem. E assim que ele termina, minha tia ofegou. Adivinha quem aparece? Eulália, sua ex-sogra. Eu engoli em seco. Meu Deus, Zoraida. Ela parecia outra pessoa. Com o rosto frio como gelo, com um maço de papéis na mão, ela fica parada no meio da sala, bem na frente do Leandro. Minha tia respirou fundo. Fez-se um silêncio sepulcral. E ela, olhando para Leandro nos olhos, diz palavra por palavra. Leandro, você acabou de dizer que sua ex-mulher era como era? Que Zoraida não podia ter filhos? Meu coração batia descontroladamente. Leandro ficou paralisado e começou a gaguejar. Mãe, o que é isso? Me dá! Mas sua ex-sogra era uma mulher forte. Ela afastou a mão dele e gritou. Você não acredita? Então eu vou ler em voz alta na frente de toda a família. Isto é um relatório do Hospital La Paz. Meu filho, Leandro Balbuena, é estéril. Não pode ter filhos. E durante os últimos 5 anos, minha ex-nora, Zoraida, carregou sozinha esta injusta acusação para proteger este marido covarde. Eu me deixei cair na cadeira. Ela havia revelado tudo. Tia, e o que aconteceu depois? Perguntei com a voz trêmula. Algo inimaginável, disse minha tia quase gritando. A casa inteira ficou em polvorosa. Todos murmuravam. Ninguém acreditava no que estava ouvindo. Leandro, com o rosto desfigurado, se jogou sobre Eulália para pegar os papéis. Mãe, que bobagens você está dizendo? Me dá! Mas sua ex-sogra é muita mulher. Ela afastou a mão dele e gritou. Você não acredita? Então eu vou ler em voz alta na frente de toda a família. Estéril. Gravidez natural impossível. Você ouviu bem, desgraçado. Leandro enlouqueceu. Ele correu em direção à Coral, que estava pálida e escondida em um canto. Ele a agarrou pelo braço e gritou desesperado. Fale! Diga que este filho é meu. Vamos, diga que sim. Eu podia imaginar a cena. Um homem cuja verdade havia sido exposta, agarrando-se desesperadamente à última mentira. A garota tremia de medo. Minha tia sussurrou. Ela gaguejava para Leandro. Ele a sacudia como se fosse quebrar o pescoço dela, gritando, é meu ou não é? A garota não aguentou mais. Desabou a chorar no chão. Me perdoe, Leandro, me perdoe. Eu cometi um pecado mortal. O bebê não é seu. Soltei um longo suspiro. Tudo havia acabado. E você sabe o que aconteceu então? A voz da minha tia se elevou novamente. Leandro ficou petrificado, soltou-a, cambaleou, olhou para o relatório, olhou para a Coral e de repente começou a rir. Como um louco. Hahaha, não é meu filho? Claro que não é meu filho. E dito isto, desabou no chão, desmaiado. A casa se transformou em um caos. Alguns chamando um médico, outros correndo em direção a Leandro. Eulália ficou olhando para o filho caído, sem chorar, apenas com uma expressão de dor indescritível. E Coral? As tias de Leandro a cercaram, chamando-a de golpista. Sem vergonha, de onde você veio para enganar nossa família? Ela se assustou, levantou-se como pôde e saiu correndo pela porta. Com aquela barriga, correndo, dava um pouco de pena, mas ela mereceu. E Leandro? Ele acordou, mas estava como que perdido. Não dizia nada, apenas agarrava a cabeça.
Eulália mandou as pessoas recolherem a mesa do aniversário e anunciou que tudo estava cancelado. Algo grave aconteceu em nossa casa hoje, então, por favor, retirem-se. Os parentes foram embora cochichando. Ela devia estar morrendo de vergonha. Desliguei o telefone. Senti que minhas forças falhavam. Eu não sentia nem alegria nem satisfação, apenas um profundo cansaço. O crisântemo que eu acabara de colocar no vaso era lindo, mas meu coração estava inexplicavelmente pesado. Após a ligação com minha tia, fiquei sentada, atordoada, por um longo tempo. Os crisântemos no vaso eram vistosos, mas pareciam estranhamente solitários. Não havia euforia. Eu não sentia a alegria do vencedor. Restava apenas um profundo esgotamento e uma estranha compaixão por eles. Eles haviam precipitado sua própria tragédia. Eles se enredaram na rede de mentiras que eles mesmos haviam tecido. Embora eu não estivesse lá, pude imaginar tudo vividamente através da voz trêmula da minha tia. Imaginei Leandro depois de acordar do desmaio, não em uma cama macia, mas no chão frio da sala principal. Os convidados haviam partido, deixando para trás uma mesa de oferendas desordenada e um silêncio sepulcral. Um silêncio mais aterrorizante que 1000 insultos. Sua mãe, Eulália, estaria sentada no chão, com o olhar perdido no vazio. Ela não chorava mais. A dor havia se transformado em uma profunda decepção e um silêncio aterrorizante. Mãe, ele teria dito com a voz rouca. Eulália não teria se virado. Você já se levantou? Pois se já se levantou, limpe a bagunça que você fez. E Coral? Onde ela está? Ele teria perguntado sem dúvida. Era seu último salva-vidas, a prova de sua virilidade. Ela fugiu. A voz de Eulália teria sido gélida. E para que você a procura? Para encontrar aquela vadia que te enganou? Ou para buscar o que ela carrega no ventre, que não é do seu sangue? Cada palavra de Eulália teria sido como um martelo no peito de Leandro. Ele havia perdido tudo. O falso orgulho de ser pai, a arrogância de continuar o linhagem, a reputação diante de seus parentes, a esposa que havia se sacrificado por ele, e até mesmo sua mãe, que sempre esteve do lado dele. Agora ela o olhava como a um estranho. Esse era o castigo dele. Não os golpes nem os insultos, mas a própria verdade. A verdade o havia desnudado, transformando-o em um covarde, um estúpido, um solitário. O desejo de ter um filho, de provar seu valor, de pisotear os outros, finalmente o havia consumido. E aquela mulher, Coral, para onde teria ido? Provavelmente buscar outro homem ingênuo. Mas a vida dela, fugindo com aquela pesada carga, também não seria fácil. O desejo os havia guiado, e agora eles tinham que pagar o preço desse desejo. Suspirei e levantei para colocar os crisântemos restantes no vaso. Minha vida, como este vaso, também precisava ser reorganizada. O passado deveria ficar no passado. Minha paz não durou muito. 2 dias depois daquele terrível aniversário, meu telefone começou a tocar. Um número desconhecido. Eu estava trabalhando, então não atendi. O número insistiu. 2, 3 vezes. Eu o coloquei no silencioso. Ao sair do trabalho, vi que tinha 17 chamadas perdidas, todas do mesmo número. Um mau pressentimento percorreu minha espinha. Assim que cheguei em casa, o número ligou novamente. Respirei fundo, sabendo que não podia mais evitar. Eu tinha que dar um fim nisso. Alô? Zoraida, sou eu, Leandro. A voz do outro lado da linha estava quebrada pelo desespero e pela súplica. Uma voz que eu nunca havia ouvido, sem arrogância nem irritação, apenas pânico. Apertei o celular com força. O que você quer? Zoraida, por favor, me perdoe. Eu fui um canalha.
Fui eu que fiz tudo de errado. Eu sou um monstro. Por favor, me perdoe, Zoraida. Ele chorava. Chorava copiosamente do outro lado do telefone. O homem que havia gritado na minha cara que eu era uma esposa inútil agora me implorava perdão entre soluços. Eu permanecia em silêncio. Não sabia o que dizer. Raiva? Não. Satisfação? Também não. Apenas cansaço. Zoraida, por favor, diga alguma coisa. Ele gritou desesperado por não obter resposta. Me insulte, me bata, mas por favor, não fique em silêncio. Eu sei que você está com raiva de mim. Eu sei. Eu não estou com raiva. Eu o interrompi. Minha voz era serena. Entre você e eu, já não resta nem mesmo o sentimento de raiva. Estamos divorciados. Não, eu não aceito. Eu fui um idiota. Aquela louca me enganou. Zoraida, eu realmente sinto muito. Você poderia voltar para mim? Vamos começar de novo. Vamos adotar uma criança. Eu não me importo mais com filhos. Eu só preciso de você, Zoraida. Ele disse que só precisava de mim. Se fosse 3 anos antes, eu teria ficado louca de alegria. Mas agora só me provocava uma risada amarga. O que ele precisava não era de mim, mas de um escudo, uma protetora. Um último salva-vidas ao qual se agarrar depois de ter perdido tudo. Ele não me procurava porque havia percebido que me amava, mas porque não tinha mais ninguém. Leandro, eu disse com frieza e firmeza. É tarde demais. Quando você me deu as costas, eu já tinha ido muito longe. Eu comecei uma nova vida e estou muito feliz. Eu não quero voltar para aquele lamaçal. Zoraida, por favor, não seja tão cruel. Me dê uma chance. Uma chance? Eu te dei 5 anos. 5 anos em que carreguei uma acusação injusta e suportei tudo por você. E o que você fez? Você pisoteou meu sacrifício e me traiu. Você usou meu sofrimento como uma arma para me destruir. Você se lembra do que me disse? Esposa inútil. Pois essa esposa inútil sou eu. Por que você me procura agora? Não. Naquele momento eu estava louco. Eu não quero ouvir mais. Não me ligue novamente. Seus problemas, os seus e os de sua mãe, resolva você. Não me coloque no meio. Adeus. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Instantaneamente, recebi uma mensagem de outro número. Zoraida, por favor, não me bloqueie. Eu te imploro. Posso ir à sua casa? Eu preciso te ver. Meu coração disparou. Ele sabia onde eu morava? Como? Outra mensagem chegou. Eu estou aqui embaixo do seu prédio, edifício Giralda, 30B, certo? Por favor, desça. Eu te suplico. Corri para a varanda e olhei para baixo. Uma figura magra e familiar estava rondando em frente ao portão. Era Leandro. Ele olhou para cima como se soubesse que eu estava observando. Eu recuei. Minhas mãos e pés tremiam. Pela primeira vez desde o divórcio, senti medo. Ele estava desesperado. E uma pessoa desesperada é capaz de qualquer coisa. Corri para fechar as cortinas e tranquei a porta principal. Eu não ia descer. Mesmo que ele passasse a noite inteira lá, eu não desceria. Leandro ficou na frente do meu prédio a noite toda. Eu não consegui dormir. Sentei na escuridão, ouvindo a campainha, as batidas na porta, a voz dele quebrada pelo choro. Ele incomodou até os vizinhos. Na manhã seguinte, quando eu me preparava para ir trabalhar, ele ainda estava lá, sentado no chão. A situação se resolveu quando o porteiro chegou. No final, tive que pedir folga no trabalho. Eu não podia sair de casa, mas quem eu não esperava era Eulália. Naquele meio-dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Desta vez eu não atendi, mas o número insistiu. Depois, uma mensagem. Zoraida, sou eu, sua ex-sogra. Por favor, atenda o telefone. Eu te imploro. Fiquei atônita. Ela continuava com o tom suplicante. Hesitei, mas no final atendi. Eulália. Zoraida,
Leandro está com você? Sua voz estava carregada de esgotamento. Ele passou a noite toda fazendo um escândalo no portão. Eu estou com medo de sair. Eu disse a verdade. Eulália suspirou profundamente. Me mande o endereço. Estou indo para lá. Vou levar aquele desgraçado embora. E eu preciso falar com você. Eu hesitei. Eu não queria ver nenhum dos dois, mas também não podia deixar Leandro continuar fazendo bagunça ali. No final, enviei o endereço por mensagem. 1 hora depois, a campainha tocou. Desta vez não eram batidas frenéticas. Olhei pelo olho mágico. Era Eulália. Ela estava sozinha. Suponho que ela teria conseguido segurar Leandro lá embaixo. Abri a porta. A mulher que estava na minha frente não era a Eulália que eu conhecia. Sua aparência arrogante e afiada havia desaparecido. Ela parecia 10 anos mais velha. Tinha muito mais cabelos grisalhos e olhos fundos. Ela vestia roupas velhas e carregava uma bolsa de pano. Ela me olhou e, sem dizer palavras, ajoelhou-se diante de mim. Eulália, o que a senhora está fazendo? Eu exclamei, horrorizada, tentando levantá-la. Mas ela afastou minha mão e balançou a cabeça. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Zoraida, me deixe ajoelhar. Sinto muito. Eu te peço perdão. Ela se agarrou ao batente da porta e soluçou como uma criança. Eu fui uma nora ruim. Eu fui uma estúpida. Eu não sabia de nada e te atormentei por 5 anos. Eu te disse coisas horríveis. Eu sinto muito, Zoraida. Eu realmente sinto. Eu fiquei atônita. Nunca havia imaginado uma cena assim. Minha sogra, Eulália, ajoelhada diante de mim, me pedindo perdão. Por favor, levante-se. Entre, por favor. Os vizinhos vão ver. Eu tentei levantá-la à força. Como eu vou me atrever? Ela continuou chorando. Eu não estou fazendo isso para você voltar com Leandro. Aquele desgraçado não te merece. Eu só quero que você me perdoe pelo mal que te fiz. Eu sinto muito, Zoraida. Um sentimento de compaixão indescritível surgiu em meu peito. Eu não a odiava mais. Vê-la ali, idosa e sofrendo, ajoelhada diante de mim, só me causava pena. Eulália, eu já disse, eu estou bem. Com todas as minhas forças, eu a ajudei a se levantar. Entre e sente-se, por favor. Eu a acompanhei até o sofá. Ela se sentou encolhida, sem ousar olhar para mim nos olhos. Ela apenas chorava e repetia: Sinto muito, eu te machuquei muito. Fui para a cozinha. Preparei um copo de água morna e o coloquei em suas mãos trêmulas. Tome isto e se acalme. Ela pegou o copo, mas não bebeu. Levantou a cabeça e me olhou com os olhos avermelhados. Você realmente não me guarda rancor? Depois de tudo que eu te fiz. E sentei-me ao lado dela, a uma distância segura, e a olhei diretamente. Eulália, quando eu decidi sair daquela casa, eu deixei tudo para trás. Eu não guardo nem rancor, nem ódio. Mas Me escute, Eulália. Eu a interrompi com suavidade, mas com firmeza. A senhora acha que se eu perdoar a senhora e Leandro é por causa de vocês? Não. Eulália me olhou com uma expressão atordoada. Se eu perdoo, eu disse lentamente, é por mim, para poder viver em paz. Se eu continuasse vivendo com raiva e ódio, quem sofreria? Eu. Não se pode começar uma nova vida carregando o pesado fardo do passado. Eu já sofri o suficiente por 5 anos. Eu não quero continuar sofrendo, nem mesmo em meus pensamentos. Eulália ouvia atônita, como se nunca tivesse pensado em algo assim. Eu esbocei um leve sorriso. Olhe, Eulália, agora eu estou bem. Eu tenho um bom emprego, minha própria casa, tempo para mim. Eu me reencontrei. E isso é porque eu escolhi perdoar. Perdoar não significa esquecer. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu.
mas eu escolhi que esse passado não me machuque mais. Eu tirei o copo das mãos dela. Eulália, tudo passou. O céu sabe a injustiça que eu sofri, e a verdade veio à tona. Eu sou livre. Eu gostaria que a senhora também não se culpasse mais. A senhora já tem uma idade. Eulália me olhou. Em seu olhar não havia mais vergonha, mas admiração e compreensão. Ela pegou minha mão. Sua mão, ossuda, estava fria. Zoraida, você é uma mulher de uma grande integridade. Eu não te mereço. Ninguém é indigno, Eulália, eu disse. Leandro também não. Mas perdoar não significa voltar. Ele tem que enfrentar os próprios erros e aprender a viver com eles. Essa é a parte dele. E a minha era aprender a amar a mim mesma. E isso eu já aprendi. Eulália assentiu. Ela não chorava mais. Bebeu um gole de água. Parecia que minha paz tinha contagiado ela. Entendido, ela disse. Eu vou levar aquele desgraçado. Ele não voltará a te incomodar. Cuide-se muito. Ela se levantou e eu a acompanhei até a porta. Antes de sair, ela se virou e me olhou por um longo tempo. Zoraida, posso te ligar de vez em quando? Só para saber como você está. Como uma velha amiga. Eu sorri. Claro, ligue quando quiser, Eulália. Eulália cumpriu sua promessa. Leandro desapareceu da minha vida. Sem mais ligações, sem mais visitas. Ou Eulália encontrou uma maneira de detê-lo, ou ele, em seu desespero, finalmente compreendeu que tudo havia realmente terminado. Eu não me interessava. Esta calma me bastava. Fui promovida a subdiretora financeira. O trabalho era mais intenso, mas eu o apreciava. Comecei a sair com alguém novo. Era um colega de uma empresa parceira. Um homem maduro e gentil. Ele era divorciado e tinha uma filha pequena. Ele conhecia meu passado, mas não me julgou. Ele apenas me disse: "Você deve ter sofrido muito. Eu vou te proteger pelo resto da sua vida." Nós não tínhamos pressa. Apenas jantávamos juntos. Íamos ao cinema nos fins de semana e, aos poucos, fomos nos apaixonando. Algumas semanas após a visita de Eulália, ela me ligou, como havia dito. Zoraida, você está ocupada. Sua voz soava um pouco desconfortável. Não, Eulália. Aconteceu algo? Não, só para saber como você estava. Está frio. Agasalhe-se bem. Sim, vou me agasalhar. A senhora também se cuide muito na cidade. A senhora comeu? Sim, acabei de voltar da igreja. Comer legumes faz muito bem para mim. Claro, legumes são muito saudáveis. A conversa foi assim, trivial. Nenhum rastro de Leandro, nem do passado. Apenas a saudação normal entre duas mulheres. Um mês depois, tive que ir a trabalho perto da cidade dela. Hesitei por um momento, mas liguei para ela. Eulália, neste fim de semana, eu vou estar perto da sua casa. Posso passar para vê-la um momento? Houve um silêncio do outro lado da linha, e então uma voz trêmula respondeu. Claro, claro que sim. Você tem que vir. Eu estarei esperando. Quando cheguei, a casa era a mesma, mas parecia menos desolada. Eulália me recebeu na porta. Ela estava mais magra, mas parecia mais animada. Ela me sorriu com sinceridade. Entre, entre. Eu preparei uma camomila. Entre e tome uma xícara. Ela não me perguntou sobre minha vida amorosa e eu não perguntei sobre Leandro. Ela apenas me contou que agora ia à igreja fazer trabalho voluntário, que ela estava tentando fazer muitas coisas boas para encontrar a paz interior. Leandro, ela disse de repente, com um suspiro de resignação. Ele encontrou trabalho em uma fábrica no polo industrial aqui perto e mora na residência da empresa. Ele só vem nos fins de semana. Ele fala pouco, mas trabalha duro e me traz o salário todos os meses. Parece que ele está tentando mudar.
Eu assenti. Sim, todo mundo precisa de tempo, Eulália. Passei a metade do dia lá. Jantamos juntas uma refeição vegetariana. Ela me servia comida no prato e eu a ela. Não éramos mais sogra e nora, mas, como ela dizia, uma velha amiga e uma jovem amiga. Havíamos atravessado uma tempestade juntas e agora, em uma calma sólida, encontrávamos paz uma na outra. Minha relação com Eulália se tornou especial. Não éramos nem sogra e nora, nem amigas. Era um laço forjado na compreensão e no perdão após a tempestade. Às vezes ela ligava, não para reclamar, mas para perguntar de verdade como eu estava. Você está comendo bem? Mesmo que você trabalhe muito, cuide da sua saúde. Meio ano depois que tudo aconteceu, voltei a passar pela cidade dela a trabalho. Desta vez, eu a encontrei sentada na varanda, tricotando um cachecol em vez de roupinhas para o neto. A casa continuava a mesma, mas o ar pesado havia desaparecido. Eulália! Oh, Zoraida! Entre, entre. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Eu levei o chá e os biscoitos que ela gostava. Sentamos na varanda para tomar chá. Eu falei sobre meu trabalho, sobre as rosas que eu tinha começado a cultivar, e ela ouvia atentamente, assentindo. Como se lesse a pergunta nos meus olhos, antes que eu pudesse perguntar, ela começou a falar de Leandro. Leandro? Ela suspirou, mas era um suspiro de resignação. Ele está trabalhando na fábrica há alguns meses. Trabalha em silêncio, sem reclamar. Ele mudou muito, filha. Ela fez uma pausa, esperando que eu dissesse algo. Eu esperei em silêncio. No mês passado, para o aniversário do pai dele, ele veio para casa. Ele não reclama mais, nem bebe. Quando a missa terminou, ele me ajudou a lavar a louça em silêncio. E naquela noite, sentados aqui na varanda, ela parou por um momento, olhando para o pátio vazio. Ele me disse: Mãe, eu fiz tudo errado, não só com Zoraida, mas também com a senhora. Eu fui um mau marido e um mau filho. Eu te envergonhei e pisoteei a única mulher que me amou de verdade. E ele desabou a chorar. Ela me disse que era a primeira vez que via Leandro chorar desde aquele dia no hospital. Não era um choro por orgulho ferido, mas um choro de arrependimento sincero. Ele me deu esta caderneta. Ela continuou. Disse que era o dinheiro que ele havia economizado do salário da fábrica. Tome, mãe. Eu não espero que Zoraida me perdoe, nem mereço seu perdão. Eu só quero viver o resto da minha vida pagando pelos meus pecados, sem te dar mais problemas. Ela me olhou com uma expressão complexa. Eu não sei se ele realmente poderá pagar pelos pecados dele. Ele perdeu muito. Esposa, honra, confiança, mas parece que ele está aprendendo a ser uma pessoa novamente. Filha, ele está aprendendo o que é a responsabilidade, o arrependimento. É uma lição muito cara que ele teve que pagar. Ao ouvi-la, senti meu coração se aliviar. Não porque Leandro estivesse bem, mas porque eu sabia que o ciclo vicioso de ódio, culpa e injustiça finalmente havia terminado. Ele havia começado seu próprio caminho sem mim. Eu coloquei minha mão sobre o dorso da mão enrugada dela. Sim, todo mundo tem que pagar pelos próprios erros, Eulália. Fico feliz que ele tenha aprendido a lição, por ele e pela senhora. Eulália assentiu com os olhos marejados. Ela não disse mais nada, mas eu soube que um grande fardo também havia sido tirado de seu coração. Ela havia perdoado o filho, não como uma mãe cega, mas como um ser humano que havia enfrentado a verdade. Aquela história se desvaneceu como um pesadelo do qual eu felizmente havia acordado. Agora, minha vida toca uma melodia completamente diferente, suave e serena. Eu continuo morando no meu pequeno kitnet com a varanda ensolarada, mas agora, na varanda, eu tenho um esplêndido jardim de rosas. Rosas vermelhas, cor-de-rosa e amarelas que eu mesma cultivei,
florescem competindo umas com as outras. Em um domingo de manhã, enquanto eu regava as rosas e sorria para mim mesma, braços quentes me envolveram suavemente por trás. Que madrugadora! Eu pensei que você ainda estava dormindo. Eu encostei a cabeça em seu peito firme. Parece que os botões vão se abrir hoje. Meu novo companheiro, Silas, me abraçou com ternura. Ele era um arquiteto gentil e maduro, que, acima de tudo, sempre me olhava com respeito. Ele beijou suavemente meu cabelo. O cabelo curto que eu tinha antes, agora, havia crescido o suficiente para prendê-lo em um rabo de cavalo. Seu café. Ele me entregou um café com leite com a proporção perfeita que eu gosto. Juntos, contemplamos a cidade que despertava. Este silêncio era diferente do silêncio sufocante da minha antiga casa. Era um silêncio de paz e conexão. Mamãe Zoraida! Uma voz clara ecoou na casa. A filha de Silas, Lua, de 7 anos, saiu correndo com seu pijama de princesa. Com o cabelo bagunçado, ela esfregou os olhos e se agarrou à minha perna. Podemos jantar frango hoje à noite? Eu ri e a peguei no colo. Claro, mas em troca, hoje você tem que guardar seus brinquedos sozinha. Tá bom. Lua me deu um beijo barulhento na bochecha. Silas olhava para nós duas com um olhar cheio de amor. Você está mimando ela demais. Eu pisquei para ele. As filhas precisam ser criadas com amor. Olhei para Lua, olhei para Silas. Esta era minha família. Uma família sem a pressão de continuar uma linhagem, sem falsos segredos, sem sacrifícios esgotantes. Uma família construída sobre a escolha, o respeito e o amor verdadeiro. O celular tocou. Era uma mensagem de Eulália. Te mandei uns legumes da horta. Passe na rodoviária para pegar. Ela anexou uma foto dos legumes frescos. Eu sorri e respondi. Obrigada, Eulália. No fim de semana, vamos te visitar com a Lua. Deixei o celular e bebi um gole de café. O amargor do café e a suavidade do leite se misturavam com o aroma das rosas da manhã. Respirei fundo. Houve um tempo em que eu pensava que a felicidade consistia em ter tudo. Marido, filhos. Mas agora eu percebia. A verdadeira felicidade é a paz interior. Viver sendo eu mesma, livre e respeitada. Olhei para os botões de rosa prestes a se abrir sob o sol. O passado estava encerrado. A injustiça havia desaparecido. Minha vida, como essas rosas, finalmente estava florescendo. Se essa história poderosa da Zoraida tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário sobre o que você faria no lugar dela. Lembre-se, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na paz de espírito que vem do perdão, especialmente o auto-perdão. Você é forte. Você merece florescer. Um abraço aqui do narrador da Zona Sul de São Paulo e até a próxima história.